Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Hoje, dia 18 de abril de 2020, 15 horas e 39 minutos, uma tarde nublada, 20 graus aqui em São Paulo. Conforme prometido ontem, aqui está o radar de sábado, que a galera gosta muito, né? Um dia mais tranquilo, para ouvir com serenidade depois dos mercados já fechados. Pessoal, eu aproveito para convidá-los, a gente vai ficar mais alguns dias aí com essa proposta no ar. A imersão técnica Top Traders, a famosa imersão que dá o acesso por um período no nosso grupo fechado, né, que eu me comunico através de Telegram, às vezes links privados no YouTube e e-mails exclusivos. Ali eu compartilho as minhas operações pessoa física com a galera. Então a imersão técnica, que custa aí quase R$ 3.000, ela está temporariamente aberta. É a nossa colaboração verdadeira nesse momento de turbulência do mercado. Falar que é amigo do investidor, que é parceiro e tal, e não ter uma atitude forte, impactante, real, é conversa para boi dormir, né? E quando você realmente fala e faz, eu acho que você mostra o seu verdadeiro caráter e seriedade no momento turbulento, que está recebendo pessoas físicas novas. A base cresceu 15% em março, mas precisamos ajudar também as pessoas físicas que tiveram perdas impactantes nessa queda fatídica de março. Serão 5 aulas, não tem nenhuma diferença em relação às imersões anteriores. Você é o meu convidado para aprender comigo e caminharmos de verdade juntos nesse desafio diário. É um momento de reconstrução e eu vou caminhar ao lado de você que me ouve nesse desafio. Então o link com tudo isso que eu estou mostrando está na descrição do vídeo, e aqui você consegue se inscrever e participar. Simples assim, ok? E vamos aos gráficos. Caríssimos, primeiramente falando do gráfico do Ibov aqui na tela, nós tivemos uma semana positiva de todo modo, né? Semana passada fechou 77,681, fechou cerca de 1.200 pontos acima, quase 2% de alta. É um movimento relevante e existe hoje, né, uma corrente aí no mercado financeiro que, na verdade, praticamente todas as pessoas que eu acompanho e que eu vejo diariamente ou quase diariamente estão dizendo que o mercado fará um reteste desse fundo e vai perdê-lo, inclusive, né? Eu não descarto essa possibilidade, mas não é com ela que eu trabalho no momento. Tanto que nós estamos fora do dólar, mas temos uma carteira atualmente com 15 ativos e temos posição nos futuros aí. Então, o que nos parece aqui? Que houve um rompimento de um triângulo e o mercado está agarrado nas médias, como se fala no interior. Como o movimento prévio anterior ele é altista e existe uma redução de volume, em teoria, o movimento será para cima. Então é com essa possibilidade que eu trabalho em maior escala nesse momento, pode mudar. E o que a gente observa, por exemplo, no gráfico semanal é uma grande distância em relação à média de 21 e uma correção na parte alta do Marubozu visto semana passada. Perfeito? Quando a gente parte aqui para o BOVA11, vamos ver no semanal. Também uma correção na parte alta do Marubozu de semana passada, a mínima e máxima mais altas que a semana anterior. Fechou levemente acima de 75,96 e gaps acima do preço. Então isso me leva a crer numa probabilidade maior de um movimento altista ascendente. Ninguém fala hoje nessa possibilidade. Então, dentro de um raciocínio lógico, pessoal, vou mostrar para vocês aqui aquilo que eu acho, né? E vamos tentar lançar um desafio. Quando a gente pega... E o que aconteceu em março, na verdade a gente descarta, isso daí foi uma bomba, um problema sistêmico de incompetência da B3, de incompetência da maior parte das corretoras. Foi ou não foi um problema sistêmico, né? Porque, pessoal, só fazendo uma comparação, se nós pegarmos aqui, eu só vou mostrar para vocês o seguinte.
Se nós pegarmos... Eu vou dar só um exemplo aqui a vocês. Daquilo que eu tô falando. Pelo menos eu vou mostrar aquilo que eu penso, né? Eu acho que pelo menos liberdade de expressão a gente tem ainda. A gente só não conseguiu colocar as ordens em março, porque não dava, os home brokers travaram, tal, mas falar acho que pode, né? Um exemplo. Vamos pegar o índice Nasdaq. Fazer uma conta aqui com vocês. Conta de padaria mesmo. Fechamento de agora, 8.650. Máxima histórica, 9.838. Vou ser bem milimétrico, 9.838, 40. Significa que nós estamos a 12% do topo. Sim ou não? Falemos do Ibov. Pô, se isso daqui que eu vou mostrar não é uma prova... Ah, mas o Ibov... É um mercado emergente e tal. Dá uma olhada na Bolsa da China, quanto caiu. A queda forte foi aqui no Brasil. Então, ó, 78.990. 119.595. Eu tô falando numa queda de 34. Quer dizer, é normal aqui no Brasil cair o triplo, sendo que estava na máxima histórica nas duas bolsas? E sendo que o epicentro da doença é nos Estados Unidos? E sendo que o nosso maior parceiro comercial é a China? Fazer conta. China. Então, 12% do topo índice Nasdaq, 34% do topo Brasil. E China? Eu vou pegar esse topo aqui, tá? Que é quando começou a queda, foi um topo duplo. Então, vamos lá. R$ 3074,25. E aí? Né? Quantos por cento do topo? Vou fazer de novo. Só para mostrar como é que eu cheguei no valor. Eu pego 2.838, divido, vou fazer por essa porção, 3.074,25, menos 1. Está simplesmente a 7,68% a Bolsa da China do topo de março. Pô, mas a gente não caminhamos alinhados com a Bolsa da China? É. Quando bateu a máxima histórica? Dia 20/1. Como é que estava a Bolsa da China aqui no dia 20/1? Tava aqui, ó. Um patamar um pouquinho maior que esse só. E como é que a gente caiu? Fazendo 7,5, 4... 5 vezes quase o que caiu na China e o triplo que caiu nos Estados Unidos. Então, o problema maior foi aqui. Então, onde que tem, por exemplo, uma configuração tão baixista assim na China, acima da média de 21, Estados Unidos também? Então, quer dizer, o problema, ele foi e continua sendo aqui no Brasil. Porque teve realmente uma quebra de confiança, porque você não conseguia trabalhar, não conseguia colocar ordem. E é isso. Ok? Então eu acho que tem espaço para subir por essas razões anteriormente citadas. Ok? Então é assim que eu vejo a bolsa, por exemplo, da França, ela deixa uma ideia de topo duplo. Mas se ela romper essa região, ela faz um mega
Triângulo ascendente, talvez a gente consiga projetar essa porção. É uma ideia. O índice DAX já está acima dessa região e talvez acumulando para um novo sprint. A Bolsa de Londres, a mesma coisa, triângulo ascendente, um grande movimento de contração, né? Se expandir, vai ter um forte e amplo espaço para subir, né? Então é dessa forma que eu vejo. A minha opinião pode mudar. Então, com base nisso, né? Então nós temos aqui o S&P, pivô de alta. Esse aqui é o futuro, o índice Nasdaq. Você pega o índice Nasdaq, por exemplo, no semanal, super forte. Você pega o Dow Jones, se aproximando de média, o S&P também. Rompendo esses 3 fundos que eu citei nos estudos anteriores. Quando você pega o EWZ, que é ETF brasileira negociada em Nova York, olha o espaço que ela tem até a média móvel de 21 períodos. Então eu tenho um triângulo maior e um menor. E esse padrão, vocês sabem que me agrada. E nós temos também um mastro bandeira em formato de flâmula. Na minha opinião, ela pode mudar, mas nesse momento ela é altista, isso desde o fundo. Então eu vejo o movimento como oportunidade. Aí nós podemos falar do VIX, que é o índice do medo, índice volatility dos Estados Unidos, né? Ainda há espaço para cair, são barras muito fortes. Isso daqui seria inversamente proporcional ao movimento das bolsas. Perfeito? Nós temos o DXY, que é nada mais que o dólar contra uma cesta de moedas. Eu acho que nesse momento é importante ver a força do dólar, né? Principalmente em relação aos seus pares mais tradicionais. E nós temos o USD-BRL. Ainda é algo meio fantasioso, mas existe um cenário de ombro, cabeça a ombro. É que é meio proibido, né, falar em queda no dólar. Nós estamos até líquidos nesse momento, nós nem estamos posicionados, mas observando também aqui no broadcast, por exemplo, é possível ainda ter uma ideia de ombro, cabeça a ombro. E quando a gente vê o fluxo, pessoal, o fluxo cambial semana passada, ele foi praticamente neutro. E quando a gente traz aqui, por exemplo, o fluxo de estrangeiros institucionais, nós temos um fenômeno desde outubro aproximadamente de 2018, investidores estrangeiros vendidos no índice e investidores institucionais comprados. Depois de muito tempo inverteu, os estrangeiros estão comprados, ó. Depois do vencimento, saldo de 8889, 7880 positivo, institucionais estão vendidos. Seriam os estrangeiros chegando? Quando a gente parte para o mercado de ações, eles estão vendendo, estão fechando em bilhões negativo todos os meses, simplesmente no dia 14, depois de meses praticamente negativos aqui, eles estão quase no 0 a 0 aqui no mês de abril. Seriam finalmente os estrangeiros chegando ou pelo menos parando de vender? Né? E no dólar, né, depois de muito tempo que os estrangeiros estavam comprados, já faz alguns dias eles estão vendidos e os institucionais comprados. Então existe uma inversão de fluxo pelo menos de uns dias para cá. Ok? Maravilha. Aí a gente tem falado aqui da Via Varejo. Uma boa parte da ação nós fomos vendendo aqui nessa queda no meio do caminho, até para segurar a margem no índice, né? Uma parte da 15 com alguma coisa e tudo. E agora ela rompe aqui uma espécie de cunha no diário, vai subindo, um fundo duplo também, com eixo 6,42. Eu acho que ela fez uma simetria em V, mais espaço para subir. Perfeito? E na imersão nós renovaremos a carteira de ações. Certo? Então falamos do BOVA11 e aí eu vou fazer um desafio aqui no mini índice. Então o mini índice, o que ele tem neste momento? Agora o gráfico está correto aqui no mini índice. Certo?
Então esse ponto que era 78.850, agora é 79.030. Pela primeira vez, não houve juro significativo na virada do contrato. Então nós estamos aqui praticamente há 8 sessões trabalhando em torno do 79.030. Então o que eu vou fazer aqui? Aqui tem uma região de provável resistência. Eu vou trabalhar com Fibonacci. Então eu vou medir esta porção. Com Fibo, ok? O que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar para ficar só a marcação de Fibo. Uau, agora eu estou indo aqui no F2, ele não... Putz, agora é F8, uau, mudou. Bom, enfim, eu vou aqui no configurar e vou aqui em Fibo, algumas mudanças talvez no cartezinho. Eu vou tirar a plotagem e vou tirar valores aqui. Então eu vou pegar esse triângulo menor, ok? Primeiro estudo. Na verdade, a gente tem que medir e postar a partir do rompimento. Então a gente mede essa distância, né? Foi o que eu fiz aqui, e a gente posta a partir daqui. Para não ficar um gráfico confuso, agora sim eu venho implotar valores. Então quando eu venho, vamos fazer isso daqui de forma milimétrica, só para vocês terem a ideia. Então agora eu vou fazer de forma milimétrica. Eu vou traçar e eu vou tentar pegar isso aqui de forma milimétrica. Então deu para entender o jeitão, né? Então eu venho aqui em reta. Eu traço a partir daqui. Isso daqui é uma linha de tendência. Ok? Aqui no Ibov, percebam que a gente teve um padrão semelhante. O desafio eu estou fazendo no índice futuro. Então teve um padrão aqui bastante semelhante, o BOVA11 também. Ok? Só para deixar tudo aqui bem alinhado. Então eu venho aqui no mini índice. Mais uma vez, Fibonacci eu vou pegar bem certinho aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar milimétrico. Então aqui, ó, 61.590, 79.030. 61.590, 79.030. Certo? Então eu montei o movimento entre este ponto e este aqui. Percebam, inclusive, que a correção veio na retração de 38,2 de Fibonacci milimetricamente. Correto? Agora eu vou pegar... Eu vou, a partir... Isso utilizando um triângulo... O triângulo de maior proporção agora. Então o triângulo de maior proporção ele aponta a região de 89 com 100 ou 97.317, onde fecharia este gap aqui inclusive. Ou seja, tanto o estudo que eu fiz anteriormente com triângulo menor que aponta 93 mil pontos, ou esse aqui que aponta 97, ou se nós formos modestos, pegarmos aqui 89, 100, dá pra gente fazer um desafio, pessoal, te vejo nos 90 mil pontos. Né? Então eu mostrei por quê. Teve o triângulo maior, teve o triângulo menor, e ambos projetam, até com alguma tranquilidade, a região de 90 mil pontos. Será? Veremos.
Então é o meu desafio. No mini índice te vejo nos 90 mil pontos. Ok? A gente traz aqui um gráfico diário. Eu tenho estudado aqui o gráfico que não é perpétuo. Um movimento aparentemente de consolidação deste fundo. Né? E aparentemente nós temos um movimento lateral para quebrar essa região aqui de briga entre a compra e a venda. E a minha interpretação é de um ombro, cabeça, ombro invertido. Ok? Então essa é a minha visão. A gente tem feito todos os dias alguns setores. Ok? E aí, para a gente finalizar os estudos de hoje, eu vou fazer setor imobiliário. Falar primeiro aqui de BBRK3, que é a Brasil Brokers. Então, pessoal, percebam, por exemplo, esta ação. Ela tocou 1,18, está 2,56 e fez um pivô de alta. É uma situação de compra. Na minha visão. É claro que a melhor compra foi aqui embaixo, mas é um pivô. O ativo está em reversão. Aí eu tenho o Elbor. Não é uma situação tão clara, mas neste momento eu preferiria a Elbor. Muitas ações que estão atrasadas têm feito esse tipo de movimento. Então nós temos aqui claramente uma LTA e nós temos aqui uma LTB. Um ponto perto do rompimento, é uma situação que eu acho interessante. E nós temos Lopes, mais um ativo que eu estou de olho também. Por quê? Porque agora o mercado volta a ser desafiador, a ser difícil, mas quem é bom, quem é técnico e quem sobreviveu consegue se reposicionar. Quem não conseguiu sobreviver, aprende agora e volta no futuro. Assim é a vida, né? A gente tenta até que conseguimos. Olha que interessante, um triângulo. Então, para mim, estão em pontos aí de entrada as três, mas principalmente Lopes e Elbor. Ok, pessoal, então essa é a minha contribuição. A gente se vê na segunda. Top Traders vai funcionar normalmente. E novamente eu convido para fazer imersão gratuita conosco. Acho que vai ser a única vez. Eu já estou ministrando imersões presenciais. Eu já ministro desde 2008, há 12 anos. Operando junto com aluno, dando a cara a tapa, de peito aberto. Imersões online eu faço desde 2014. Há 6 anos nós nunca fizemos uma aberta. Acho que vai ser a primeira e única vez. E é a nossa contribuição verdadeira, genuína, honesta. A gente está entregando para cada investidor R$ 2.290, R$ 2.500, às vezes R$ 3.000 de uma imersão. Pessoal que veio do grupo não será prejudicado, por quê? Porque a gente vai dar um período gratuito para essa galera, como se fosse 1 mês e pouco aí de passaporte, mais de 1 mês, para que ninguém saia prejudicado. Aquela história de você comprar o tênis por 1.000, daqui a pouco ele tá 200. Então até nisso nós pensamos aqui. Então saúde e paz a todos, um bom final de semana, te vejo nos 90K. É o meu desafio, eu não sou Deus, eu posso estar certo ou errado, mas eu pelo menos mostrei por que eu acredito nisso. Saúde e paz a todos, valeu!